Olá, que bom ter você mais uma vez aqui comigo para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Agora nós estamos indo para o capítulo 4 da primeira parte, são as noções preliminares, e este capítulo ele é um pouquinho extenso, a gente vai dividir ele em duas partes, certo? Em duas partes. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje, o mundo espírita está em comemoração, porque acabaram de receber um dos seus maiores divulgadores, um dos maiores personagens brasileiro e do mundo também, na divulgação do espiritismo, na interpretação das mensagens dos espíritos, criador de várias ONGs aí, que atenderam a várias pessoas necessitadas, enfim, um verdadeiro cristão, um espírita cristão, Divaldo Franco. E aí, então, o mundo espiritual está em, como podemos dizer, eles estão comemorando a chegada desse grande espírito. Vai aqui a nossa saudação. Então vamos ver como a gente vai trabalhar o capítulo 4. Sistemas é um capítulo grande, então a gente vai dividir em duas partes. Vamos entender direito. Quando os estranhos fenômenos do espiritismo começaram a se produzir, ou por melhor dizer, renovaram-se nestes últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida sobre a sua própria realidade e ainda mais sobre a sua causa. Logo que foram averiguadas por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que cada um pôde fazer, sucedeu que cada um os interpretou à sua maneira, segundo suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí, vários sistemas que uma observação mais atenta viria a reduzir ao seu justo valor. Os adversários do espiritismo acreditaram encontrar um argumento nessa divergência de opiniões, dizendo que os próprios espíritas não estavam de acordo entre si. Era uma razão bem pobre. Desde que se reflita que os passos de toda ciência nascente são necessariamente incertos, até que o tempo haja permitido colecionar e coordenar os fatos que podem fundamentar a opinião. À medida que os fatos se completam e são melhor observados, as ideias prematuras se apagam e a unidade se estabelece. Pelo menos sobre os pontos fundamentais, senão em todos os detalhes. Foi o que ocorreu com o espiritismo. Não podia escapar à lei comum e devia mesmo, por natureza, prestar-se mais. De que toda outra coisa há diversidade de interpretações, pode-se mesmo dizer que, a esse respeito, foi mais rápido do que outras ciências mais antigas. A medicina, por exemplo, que divide ainda os maiores sábios. Então aqui os espíritos aqui, estão citando a medicina, Mas ao ler esse parágrafo me vem logo à cabeça a questão da mecânica quântica, Que quem a descobriu duvidou do que tinha descoberto. Depois de ter sido interpretado, que foi o Planck, depois que Einstein interpretou o que Planck havia realmente descoberto, ainda o Einstein duvidou de certas possibilidades que aquela mecânica quântica viria a mostrar. E outros foram cada vez acrescentando uma coisa a mais. E a própria equação de Einstein deu espaço para diversas interpretações e que hoje foi fundamentada aí a mecânica quântica, Seguindo.
Na ordem metódica, para seguir a marcha progressiva das ideias, convém colocar na frente aqueles que se podem chamar sistemas de negação, quer dizer, ou dos adversários do Espiritismo. Refutamos suas objeções na introdução e na conclusão de O Livro dos Espíritos, assim como na pequena obra intitulada O que é o Espiritismo. Seria supérfluo voltar a fazê-lo aqui. Limitar-nos-emos a lembrar, em 2 palavras, os motivos sobre os quais se fundam. Os fenômenos espíritas são de 2 espécies, os efeitos físicos e os efeitos inteligentes. Não admitindo a existência dos espíritos pela razão que não admitem nada fora da matéria, concebe-se que neguem os efeitos inteligentes também. Quanto aos efeitos físicos, eles os comentam sob o seu ponto de vista, e seus argumentos podem se resumir nos 4 sistemas seguintes. Então, primeiro, sistema de charlatanismo. Entre os antagonistas, muitos atribuem esses efeitos à fraude, pela razão de que alguns puderam ser imitados. Essa suposição transformaria todos os espíritas em ingênuos e todos os médiuns em fazedores de ingênuos, sem considerar a posição, o caráter, o saber e a honrabilidade das pessoas. Se merecesse uma resposta, diríamos que certos fenômenos da física são também limitados pelos prestidigitadores e que isso nada prova contra a verdadeira ciência. Demais disso, há pessoas cujo caráter afasta toda suspeita de fraude, e é preciso desconhecer as regras da civilidade e da urbanidade para ousar dizer-lhes na face que são cúmplices do charlatanismo. Em um salão muito respeitável, um senhor supostamente educado, tendo-se permitido uma reflexão dessa natureza, a dona da casa lhe disse: Senhor, uma vez que não estáis contente, vosso dinheiro será devolvido à porta. E com um gesto fê-lo compreender o que tinha de melhor a fazer. Dir-se-á por isso que nunca houve abuso? Seria preciso, para crê-lo, admitir que os homens são perfeitos. Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais santas, porque não se abusaria do espiritismo. Mas o mau uso que se faz de uma coisa não pode prejulgar nada contra a própria coisa. O controle que se pode ter alcança a boa-fé das pessoas e os motivos que as fazem agir. Onde não há especulação ou charlatanismo, nada tem a fazer. Segundo sistema de loucura. Alguns, por condescendência, admitem afastar a suspeita de fraude e pretendem que aqueles que não fazem ingênuos são ingênuos eles mesmos. O que quer dizer que são imbecis. Quando os incrédulos nisso colocam menos formalidade, dizem muito simplesmente que se trata de loucura, atribuindo-se assim, sem cerimônia, o privilégio do bom senso. Esse é o grande argumento daqueles que não têm uma boa razão a opor. De resto, esse modo de ataque se tornou ridículo por ser banal, e não merece que se perca tempo em refutá-lo. Os espíritas, aliás, pouco se importam com isso. Tomam bravamente seu partido e se consolam pensando que têm por companheiros de infortúnio muitas pessoas cujo mérito não poderia ser contestado. É preciso, com efeito, convir que essa loucura, se loucura há, tem um caráter bem singular, que é o de atingir de preferência a classe esclarecida, entre a qual o Espiritismo conta, até o presente, a imensa maioria de seus adeptos. Se entre eles encontram-se algumas excentricidades, não provam mais contra a doutrina do que os loucos religiosos não provam contra a religião. Os melomaníacos contra a música, os maníacos matemáticos contra as matemáticas.
Todas as ideias encontraram fanáticos exagerados e seria preciso ser dotado de um juízo bem obtuso para confundir a exageração de uma coisa com a própria coisa. Remetemos para mais amplas explicações a respeito à nossa brochura O que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então, como nós já falamos, já vimos todo o livro dos Espíritos, a gente entende perfeitamente qual que é a colocação que ele está dando aqui. E é claro que existem fanáticos em todas as religiões, né? E justamente o fanatismo faz com que a pessoa perca a razão, né? Perca o seu próprio julgo, né? E aí, portanto, toma os pés pelas mãos. Qualquer coisa é uma coisa espiritual, né? Para os espíritos, qualquer coisa é um fenômeno espiritual. Então, em vez de investigar as causas, né, que provavelmente decorrem primeiro com uma condição muito grande, os efeitos estão na matéria, então coisas que decorrem da matéria, mas aí já atribui direto à ação de espíritos. Então não é assim, né? Então tem as pessoas que são exageradas em todas as religiões. Aí vem um outro sistema, o terceiro, sistema da alucinação. Uma outra opinião menos ofensiva, na qual há uma pequena coloração científica, consiste em colocar os fenômenos à conta de ilusão dos sentidos. Assim, o observador estaria de muita boa fé, somente creria ver o que não vê. Quando vê a mesa se elevar e manter-se no espaço sem ponto de apoio, a mesa não teria se mexido do lugar. Ele a vê no ar por uma espécie de miragem ou um efeito de refração, como que faz ver um astro ou um objeto na água, fora da sua posição real. Isto seria possível a rigor, mas aqueles que tiveram testemunho desse fenômeno puderam constatar o isolamento passando sob a mesa suspensa, o que parece difícil se ela não estiver desprendida do solo. Por outro lado, ocorreu muitas vezes que a mesa se quebrou em caindo. Dir-se-á também que nisso não há senão um efeito de ótica, né? Então, por exemplo, a gente sabe que as miragens são efeitos de ótica por conta da refração da luz ao atravessar a luz mais próxima, ao ar mais próximo do solo, que está mais aquecido, mais dilatado, portanto, com um índice de refração um pouco menor do que o ar mais frio acima dele. Isso faz com que haja uma curvatura para a nossa visão, uma curvatura na imagem. E isso pode dar a impressão de que alguns objetos estão sendo vendo à frente enquanto eles não estão. Isso também acontece com regiões onde o ar frio, né, é que está embaixo e o ar menos frio está em cima. E, por exemplo, nas regiões polares. Isso também faz com que a gente consiga ter uma visão um raio de visão mais abaixo do horizonte. E outros fenômenos, como, por exemplo, isso que eu acabei de falar do ar mais quente sobre a superfície, dá a impressão que ali tem um pouco d'água, né? Então, a tal da miragem, que no deserto as pessoas veem água, poças de água, né, ou pequenas lagoas, e na verdade não está vendo nada disso, é simplesmente a refração, que parece dar a impressão que ali existe água. Mas existem esses vários fenômenos que são da ótica, né, tem que necessariamente estar envolvido simplesmente luz, imagens, né? A imagem que é uma luz refletida de um objeto, né? Essas coisas que a gente está vendo aí, né? Aí quando a mesa cai e por acaso trinca ou quebra ou cai um pé, como explicar isso? Então, se ele estava olhando a mesa que está numa outra, que está na verdade no chão, mas por um efeito óptico ele parece ver a mesa no alto, quando ela cai, ela quebra, como é que aconteceu se ela estava no chão? Então é isso que está falando aqui. Uma causa fisiológica bem conhecida, sem dúvida,
faz crer-se ver girar uma coisa que não se move, ou crer-se girar a si mesmo quando está imóvel. Mas quando várias pessoas ao redor de uma mesa são arrastadas por um movimento tão rápido que têm dificuldade em segui-la, e alguns por vezes lançados por terra, dir-se-á que todas estão tomadas de vertigem, como o bêbado que crê ver passar sua casa diante de si. Então tá aí, né, mais uma reflexão do absurdo. Sistema do músculo estalante é outra coisa. Se assim é para a visão, não poderia ser de outra forma quanto à audição. E quando as pancadas são ouvidas por toda uma assembleia, não se pode razoavelmente atribuí-las a uma ilusão? Descartamos evidentemente toda ideia de fraude e supomos que uma observação atenta constatou que elas não são devidas a nenhuma causa fortuita ou material. É verdade que um sábio médico que deu uma explicação, segundo ele, peremptória, a causa está, disse ele, nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo curto perôneo. A esse respeito, entra nos detalhes anatômicos, os mais completos, para demonstrar por qual mecanismo esse tendão pôde produzir esses ruídos, imitar as pancadas do tambor e mesmo executar áreas ritmadas, donde ele conclui que aqueles que creem ouvir pancadas em uma mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão. O fato não é novo em si mesmo. Infelizmente, para o autor dessa pretensa descoberta, sua teoria não explica todos os casos. Dizemos primeiro que aqueles que gozam de singular faculdade de fazer estalar à vontade seu músculo curto perôneo, ou qualquer outro, e de tocar áreas por esse meio, são pessoas excepcionais. Enquanto que a de fazer bater as mesas é muito comum. E aqueles que a possuem não desfrutam todos da primeira. Em segundo lugar, o sábio doutor esqueceu de explicar de que forma o estalido muscular de uma pessoa imóvel e isolada da mesa pôde nela produzir vibrações sensíveis ao toque, como esse ruído pôde repercutir à vontade dos assistentes nas diferentes partes da mesa, nos outros móveis, nas paredes, no forro, etc. Como, enfim, a ação desse músculo pôde se estender a uma mesa e não se toca a fazê-la mover. Essa explicação, de resto, se fosse uma, invalidaria apenas os fenômenos das pancadas, não podendo referir-se a todos os outros modos de comunicação. Concluímos que ele julgou sem ter visto de tudo, e bem visto. É sempre lamentável que homens da ciência se apressem em dar, sobre o que não conhecem, explicações que os fatos podem desmentir. Seu próprio saber deveria torná-los tanto mais circunspectos em seus julgamentos, quanto mais recuam para eles os limites do desconhecido. Então, né, aqui ele está fazendo uma colocação que é tão comum, né? As pessoas julgam aquilo, inclusive é uma fala aqui do meu livro, né? As pessoas formam conhecimento sobre alguma coisa mediante as informações passarem pelos seus filtros, né? E o pior dos seus filtros são suas crenças, né? Crenças religiosas, ou crenças como, por exemplo, o médico que acredita que tudo é coisa da matéria, né? Ele não vai acreditar que aquilo que as pessoas ouviram foi uma coisa oriunda, né, dos espíritos. Ele vai inventar na cabeça dele uma interpretação para aquilo. Só que quando ele inventa essa interpretação, quando ele desenvolve essa interpretação, ele se esquece que ele está preso aos seus próprios filtros.
né? E aí, portanto, quando se para comparar o que ele está falando com a realidade observada, é totalmente diferente, né? Então, aqui eles citam, como é que a pessoa que pode fazer um estalido do ouvido e, portanto, na cabeça dela estar ouvindo as pancadas, ela poderia estar fazendo isso no ouvido das outras pessoas? Então é um absurdo, né? Então aqui eles estão, e aqui os espíritos comentam, né? Como é lamentável os homens que mais estudam serem os piores para entender as coisas. Bom, aqui foram 4, mas aqui tem mais sistemas que ele está colocando aqui, que na verdade não foram só 4. Então lá, sistema das causas físicas. Aqui saímos do sistema de negação absoluta. A realidade dos fenômenos estando averiguada, o primeiro pensamento que veio naturalmente ao espírito daqueles que os reconheceram foi o de atribuir os movimentos ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer, em uma palavra, a uma causa de toda a física e material. Essa opinião não teria nada de irracional e teria prevalecido se o fenômeno tivesse se limitado aos efeitos puramente mecânicos. Uma circunstância parecia mesmo corroborá-la. Era, em certos casos, o aumento da força em razão do número de pessoas. Cada uma delas, assim, poderia ser considerada como um dos elementos de uma pilha elétrica humana, o que caracteriza uma teoria verdadeira, já o dissemos. É poder explicar tudo, mas que um só fato vem contradizê-la, é porque é falsa, incompleta ou muito absoluta. Ora, foi o que não tardou a ocorrer aqui. Esses movimentos e esses golpes deram sinais inteligentes, obedecendo à vontade e respondendo ao pensamento. Deveriam ter, pois, uma causa inteligente. Desde que o efeito cessou de ser puramente físico, a causa, por isso mesmo, deveria ter uma outra fonte. Também o sistema da ação exclusiva de um agente material foi abandonado, e não se o encontra senão entre aqueles que julgam a priori e sem terem visto. O ponto capital, portanto, está em constatar a ação inteligente, na qual pode se convencer quem quiser se dar ao trabalho de observar. Então, o que está dizendo aqui, né? Esse parágrafo. Tudo bem, quando se atribui a magnetismo, a eletricidade, a fluidos não observáveis, a gravidade que ele não falou, enfim, quando se atribui à física, à natureza, né, você começa, então, nesse caso, a falar, então, realmente foi isso. Né? E de fato foi. Né? De fato foi. É uma ação da natureza que fez com que a mesa subisse, que a mesa girasse e que a mesa emitisse som. Ponto final. Tanto é que para você escutar o som da mesa teve de haver uma vibração na mesa. Tudo bem, então tá. É ponto final. Existe realmente a ação da natureza. A questão está, por que reage com o pensamento, como uma ideia, como uma resposta? Como pode um efeito físico ter a sua inteligência por trás dela? Então é aí que entra então a vontade dos espíritos, certo? Então, se os espíritos usaram de energia para transformá-la na forma adequada, magnética, elétrica, gravitacional, não importa, se foi oriunda, foi suficiente para provocar vibrações, não importa. De onde veio essa energia? Do meio e principalmente das pessoas. Tanto é que ele cita, quanto mais pessoas, mais evidente eram os efeitos. Porque as pessoas, como já foi dito lá no Livro dos Espíritos, elas têm uma concentração maior de energia no seu corpo, bem maior no seu corpo. Né? E aí, então, o que está acontecendo?
Está acontecendo que essa energia está sendo manipulada por inteligências extracorpóreas, extrafísicas, que só podem ser os espíritos. Sistema do reflexo. A ação inteligente, uma vez reconhecida, restava saber qual era a fonte dessa inteligência. Pensou que poderia ser a do médium ou dos assistentes, que se refletiam sobre a luz, como a luz ou raios sonoros. Isso era possível. Só a experiência poderia dizer a última palavra. Mas primeiro notemos que esse sistema já se afasta completamente da ideia puramente materialista. Para que a inteligência dos assistentes pudesse se reproduzir por via indireta, era necessário admitir no homem um princípio fora do organismo. Se o pensamento manifestado tivesse sido sempre a dos assistentes, a teoria da reflexão teria sido confirmada. Ora, o fenômeno, mesmo reduzido a essa proporção, não era do mais alto interesse? O pensamento repercutindo em um corpo inerte, traduzindo-se pelo movimento e pelo ruído, não era uma coisa bem notável? Não havia aí o que excitar a curiosidade dos sábios? Por que, pois, o desdenharam eles que se cansaram à procura de uma fibra nervosa? Só a experiência, dissemos, podia negar ou dar razão a essa teoria, e a experiência a negou, porque demonstra a cada instante e por fatos os mais positivos que o pensamento manifestado pode não ser somente estranho ao dos assistentes, mas frequentemente lhe é inteiramente contrário, que vem contraditar todas as ideias preconcebidas, frustrar todas as previsões com efeito quando penso branco e me responde preto, me é difícil crer que a resposta vem de mim. Apoiem-se em alguns casos de identidade entre o pensamento manifestado e a dos assistentes, mas o que isso prova senão que os assistentes podem pensar como uma inteligência que se comunica? Não se disse que devem ser de opinião oposta? Quando na conservação o interlocutor emite um pensamento análogo ao vosso, direis por isso que ele veio de vós? Bastam alguns exemplos contrários, bem constatados, para provar que essa teoria não pode ser absoluta. De que forma, aliás, explicar pela reflexão do pensamento a escrita produzida por pessoas que não sabem escrever? As respostas das mais alta importância filosófica obtida por pessoas iletradas. As que são dadas a perguntas mentais ou uma língua desconhecida do médium e milhares de outros fatos que não deixam dúvida sobre a independência da inteligência que se manifesta. A opinião contrária não pode ser senão resultado de um defeito de observação. Se a presença de uma inteligência estranha está provada mortalmente pela natureza das respostas, o que está materialmente pelo fato da escrita direta, quer dizer, escrita obtida espontaneamente, sem caneta nem lápis, sem contato, e não obstante todas as precauções tomadas para garantir-se de todo o subterfúgio. O caráter inteligente do fenômeno não poderia ter posto em dúvida, portanto, a outra coisa além da ação fluídica. Demais disso, a espontaneidade do pensamento manifestado, fora de toda expectativa, de toda pergunta proposta, não permite ver nele um reflexo do pensamento dos assistentes. O sistema reflexo é bastante descortês em certos casos, quando em uma reunião de pessoas honestas sobrevém inopinadamente uma dessas comunicações revoltantes de grosseria. Isso seria fazer um muito mau juízo dos assistentes, pretendendo que ela provenha de um deles, e é provável que cada um se apressaria em repudiá-la.
Bom, então a gente vai encerrando o vídeo aqui. Ainda há outros sistemas a serem discutidos. E a gente termina, então, no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho para receber mais informações dos nossos vídeos. Tchau! Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria